Primeiramente, nós precisamos entender que o nosso planeta Terra está totalmente interligado. Ou seja, a biosfera, que vai falar sobre a vida da Terra, está relacionada ao ecossistema, está relacionada à atmosfera, à crosta terrestre, à hidrosfera, como um conjunto de fatores que produz vida, ok? Biosfera vai ser o conjunto de todos os seres vivos e dos fatores do ambiente com os quais eles interagem. Então, conjunto, vários. Vamos ter os peixes, vamos ter as plantas, vamos ter os animais, vamos ter as borboletas, todos os seres vivos, as bactérias, os fungos, todos vão estar interligados na biosfera, ok? Então, tudo isso está incluído dentro de um ecossistema. O que seria o ecossistema? Seria um sistema biológico em que há uma cadeia alimentar e a interação entre os seres vivos e o meio ambiente. Então, vamos ter um exemplo aqui do nosso mapa brasileiro. O mapa do Brasil. Nós temos a região norte, temos o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Então, nós temos na região norte, o ecossistema da região norte vai ser diferente do ecossistema do sul, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, porque vai ter variações em cada região que vai fazer com que cada uma delas se diferencie. Os animais da região norte vão ser diferentes da região sul, vão viver diferentemente da região norte, porque são ambientes e regiões diferentes. Então, são ecossistemas diferentes, com animais, espécies diferentes que vivem unicamente unidos para um só propósito de gerar vida na nossa biosfera, ok? Entendido? Muito bem. Então, vamos para a cadeia alimentar que está incluso no nosso ecossistema e também na nossa biosfera. A cadeia alimentar, gente, vai ser um conjunto de interações entre seres vivos em um ecossistema a partir da alimentação, como você pode observar na imagem. Nós vamos pensar agora nos seres vivos, ou seja, plantas, animais, até mesmo os seres humanos, tudo que é vivo na Terra vão ter que se alimentar. Vai partir da alimentação. Então, nós vamos pensar num ecossistema que parte da alimentação, que vai ser a cadeia alimentar, ok? Muito bem. Pensem aí no leão, ele precisa se alimentar. Ou no jacaré, ele precisa se alimentar. Ou na aranha, ela também precisa se alimentar. Então, nós vamos pensar num ecossistema numa cadeia alimentar de predadores que precisam se alimentar, comer, e também de predadores que são como fonte de alimento para outros predadores, ok? Isso é interessante, não é? Muito bem. Então, gente, nessa cadeia alimentar em que um está se alimentando do outro e um serve para se alimento do outro, o homem ele está no topo dessa cadeia alimentar. Por quê? Porque o homem ele consegue se adaptar muito rápido a qualquer situação.
Você acredita que o homem em si, ele se alimenta de vários tipos de alimentos, né? O homem come frango, come a carne bovina, come a carne suína, né, que é o porco, o boi, também come frutos do mar, o peixe, o caranguejo, a lagosta, a ostra, né? E também ele é capaz, até mesmo em algumas culturas, podemos citar a China, né, que come grilos e outros tipos de espécies, é, de espécies, né, como, deixa eu dar um exemplo, baratas que são criadas em laboratórios, rãs, né, e também algumas culturas indígenas que comem formigas, por exemplo. Então, o homem ele pode se alimentar, se adaptar a uma alimentação nessa cadeia alimentar de vários tipos de alimentos, né? E automaticamente ele está lá no topo porque ele pode se alimentar de vários tipos de alimento, mas infelizmente ele também pode servir como fonte de alimento para alguns animais, como por exemplo o tubarão. O tubarão ele é carnívoro, ele pode comer o homem, certo? A cobra, uma espécie de cobra, pode se alimentar do homem, certo? E quando o homem morre, quem se alimenta do homem quando ele só fica matéria ali? Temos as bactérias, temos os fungos. Então, gente, esse é o nosso a cadeia alimentar. Um se alimentando do outro, quer dizer, é uma guerra. Vamos supor que é uma guerra de sobrevivência, né? Quem vence é aquele que é mais esperto. Podemos dizer assim. O homem se alimenta de animais e os animais muitas das vezes se alimentam do homem, certo? Então, essa é a nossa cadeia alimentar. Não sei se vocês entenderam. Espero que sim. Gente, na cadeia alimentar, nós vamos ter os níveis ou os tipos de seres vivos. Primeiro, nós vamos ter os produtores primários. Esses produtores vão produzir o seu próprio alimento, né? A partir da luz solar, das águas e de minerais do solo, como, por exemplo, as plantas e as águas. Também vamos ter os consumidores. Os consumidores não vão produzir o seu próprio alimento, né? Eles vão precisar de outra fonte de alimento orgânico para sobreviver, ok? Vamos seguir. Vamos ter os consumidores primários, que vão ser os herbívoros, eles vão se alimentar de plantas. Vamos ter os consumidores secundários, que vão ser os carnívoros. Esses carnívoros vão se alimentar de outros animais. Pense aí, o leão, pense aí o jacaré, pense aí a piranha, um peixe muito presente na Amazônia. E também nós vamos ter os decompositores. Esses decompositores, eles vão decompor os organismos mortos, como por exemplo os fungos e as bactérias aí do lado. Então, aquele pãozinho que já está dormindo, né, de uma noite para outra, passando uma semana, ele vai começar a criar fungos. Esses fungos e bactérias vão estar se alimentando daquele pão que não nos serve mais. Até mesmo quando nós morremos, gente, os fungos e as bactérias aproveitam para se alimentar da nossa carcaça, né? Dos animais que morrem também.
Então, gente, também nós precisamos entender na nossa biosfera, que nós estamos falando da vida da Terra, certo? Que sobre dois conceitos muito interessantes que está relacionado ao nosso conteúdo. Primeiro, a biomassa. O que são a biomassa? Massa não está relacionada à massa de pizza ou à massa do pão, não, tá bom? Está relacionada à quantidade de seres vivos, principalmente os vegetais, existente em um bioma ou em um ecossistema. Está relacionada à quantidade de seres vivos. Então, automaticamente, quando você pensar em biomassa, pense na quantidade dos seres vivos. São muitos, principalmente os vegetais. Na nossa mata amazônica, nós temos vários ecossistemas, vários seres vivos, as árvores, os animais. É uma maravilha, entendeu? Então, vamos pensar em biomassa. A biodiversidade vai estar relacionada à variedade de seres vivos, tanto de plantas quanto de animais e micro-organismos. Então, vamos raciocinar. Biomassa, quantidade, números, biodiversidade, espécie, variedade de seres vivos. Então, ter uma espécie, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico aqui da nossa mata amazônica. A onça-pintada. Pensou na onça-pintada? Sim, a onça-pintada. Ela é uma espécie, um ser vivo. Então, dessa espécie, nós vamos ter a biomassa dessa espécie, ou seja, a quantidade de seres dessa espécie que vive no nosso ecossistema. Entendeu? Então, vamos mais um exemplo. Pense aí no exemplo que faz parte do nosso ecossistema. O jacaré, bem presente mesmo. O jacaré, falamos da espécie do jacaré, da variedade do jacaré, biodiversidade, da quantidade de jacaré que existe, vamos falar da biomassa. Ok, gente? Então, o nosso sistema, vamos visualizar o nosso sistema, ele é composto pela vida na crosta terrestre, dentro da água. Dentro da água nós temos os peixes que servem de alimento para os seres humanos. Dentro da água nós temos os peixes que servem de alimento para outros peixes. É vida, é a cadeia alimentar dentro de um ecossistema. Na crosta terrestre nós temos o próprio ser humano que tem usufruído de vários outros elementos de alimentos para si próprio. Temos também os animais, temos as árvores, todo em um conjunto na biosfera que está relacionada à esfera da vida, ok? Então, biosfera, mais uma vez aí para ficar bem frisado na nossa mente, conjunto de todos os seres vivos. Repete aí, conjunto de todos os seres vivos e dos fatores do ambiente com os quais eles se interagem, ok? Então, galera, muito obrigado mesmo por ter assistido essa videoaula e até a próxima aula.